Olá, sou a professora Geovália e nós vamos continuar com mais uma aula, sobre rede de computadores. Vamos falar sobre o modelo de referência OSI. E para entender sobre o modelo de referência OSI, é necessário a gente aprender alguns conceitos antes. Então, na aula de hoje, o que nós vamos aprender, para depois a gente aprender um pouquinho sobre o modelo OSI, é sobre protocolos e sobre endereço MAC, número MAC. Então, protocolo é uma linguagem usada pelos dispositivos de uma rede de modo que eles consigam se entender, isto é, trocar informações entre si. Vamos pensar, um equipamento, para poder fazer comunicação com outro equipamento, eles têm que usar a mesma linguagem, ou seja, o mesmo protocolo. Numa rede, existem vários protocolos que podem ser configurados, como o TCP/IP, NetBEUI e SPX e PX. Atualmente, o protocolo mais utilizado no mundo inteiro é o protocolo TCP/IP. Esse protocolo, ele se tornou o protocolo mais utilizado no mundo porque ele é utilizado pela internet. Então, todas as redes, que pretendem de alguma forma se comunicar com a internet, tem que usar o mesmo protocolo que ela usa, a mesma linguagem que ela usa. E a linguagem que ela usa é o TCP/IP. Então, é isso que nós estamos falando aqui, ó. Todos os dispositivos, para que eles consigam conversar entre si, eles têm que usar a mesma linguagem e essa linguagem é o mesmo protocolo. Então, aqui na nossa imagem, a gente tem vários computadores interligados em rede e todos eles estão usando o mesmo protocolo. Usando o mesmo protocolo, é possível uma comunicação entre eles, ou seja, troca de mensagens e informações entre eles. Bem, agora que você já sabe sobre o protocolo, nós vamos avançar um pouquinho mais. O protocolo, ele pega os dados que devem ser transmitidos na rede e divide esses dados em pequenas partes. E essas partes têm tamanho fixo, e esse tamanho fixo é chamado de pacote. Então, isso significa que um arquivo nunca é enviado de uma vez para a rede. Ele é sempre dividido em partes, em pacotes, e esses pacotes que vão sendo transmitidos na rede. Então, aqui nós temos um exemplo que vai facilitar o entendimento. Nós temos um equipamento transmissor e um receptor. O equipamento transmissor pretende enviar na rede um dado para o receptor de 3.000 bytes. Então, esse dado é dividido em partes, pela placa de rede que está no transmissor, é a placa de rede que tem essa função de dividir o dado em pacotes. Então, ele pega esse dado e divide em pacotes, sempre com tamanho fixo, mas pode ocorrer também de ter um tamanho irregular, mas sempre tem um tamanho padrão para ser utilizado por cada protocolo. Então, aqui dividiu em 3 pacotes, cada um com 1.000 bytes, e esses 3 pacotes, quando eles chegam na placa receptora, eles vão ser remontados e se transformar no dado original para chegar no receptor. É assim que funciona. Então, dentro de cada pacote, há a informação do endereçamento que informa a origem e o destino do pacote. Veja no nosso exemplo. Maria vai enviar dados para João. Então, dentro lá, os dados de Maria enviados para João vão ser divididos em pacotes. Então, dividimos aqui em 3 pacotes. E cada um desses pacotes tem o endereço de origem, que no caso é a Maria, e o endereço de destino, que é o João. Então, assim, quando esses pacotes chegam na placa de rede receptora, essa placa sabe que esses pacotes pertencem a ele, ao receptor, por causa que dentro de cada pacotinho veio o endereço de destino. Aí essa placa de rede remonta esses pacotinhos e se transforma no dado original. Dessa forma, é possível que vários dispositivos se comuniquem ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada pacote tem um endereço específico do seu destinatário. Fisicamente, essas transmissões não ocorrem, não são efetuadas ao mesmo tempo, mas elas ocorrem sempre de forma intercalada, intercalando os pacotes de dados,
no meio de transmissão da rede. As placas de rede, né, dos computadores possuem um endereço fixo, que é chamado endereço MAC. Esse endereço é gravado em hardware, já vem de fábrica. Então, quando você compra uma placa de rede, ela já vem com o seu endereço MAC, que já foi gravado pelo próprio fabricante da placa de rede. Esse endereço MAC, ele é representado por números num sistema chamado de hexadecimal. O sistema numérico hexadecimal é um sistema composto por algarismos de 0 a 9, então nós temos 10 algarismos aqui, né, de 0 a 9, e por letras de A a F. Então a gente tem aqui mais 6 letras, 10 com 6, 16, por isso que esse sistema se chama hexadecimal. Então o número MAC de um computador, ele aparece dessa forma, ó, sendo representado por números de 0 a 9 e também por letras de A a F. Aqui eu peguei o exemplo do número MAC do meu computador. Como que eu olho o endereço MAC do meu computador? Já vou mostrar para vocês. Existem várias formas, mas eu vou ensinar duas delas. Então, pessoal, para eu poder descobrir o número MAC do meu computador, eu tenho que entrar no prompt de comando do DOS. Então, eu vou lá no meu botão iniciar aqui, digito CMD, entro no prompt de comando. Aqui no prompt de comando, eu dou o comando ipconfig/all, executo o comando e assim que ele finalizar a sua execução, vou voltar aqui na saída do comando e aí eu tenho aqui, ó, endereço físico da placa de rede, que é o meu número MAC. Bem, outra forma da gente identificar o número MAC do nosso computador é a gente utilizar a central de rede e compartilhamento. Então, se você tem acesso à internet da sua casa, provavelmente você vai ter um ícone na sua barra de tarefas aqui, né, na tela de desktop do Windows, que vai dar acesso à central de rede e compartilhamento. Então, aqui no meu computador eu tenho acesso à internet, então eu tenho esse ícone aqui, olha, que vai me dar acesso à minha rede. Clico na rede e procuro aqui a opção da minha placa de rede. A minha placa de rede é do tipo Ethernet, a maior parte das placas de rede, né, é desse tipo, desse modelo, tem essa arquitetura. Então, clico em Ethernet e vou aqui na opção Central de Rede e Compartilhamento. Aqui em Central de Rede e Compartilhamento, novamente, clico em Ethernet. E aí, nessa janelinha, eu vou clicar em Detalhes. Aqui em Detalhes, vai aparecer aqui, ó, endereço físico. Esse endereço físico que aparece aqui na frente é o número MAC desse computador. O número MAC, ele é formado por 12 algarismos em hexadecimal. Então, aqui, olha, isso aqui é o número MAC da minha máquina. Então, observe que ele tem 12 algarismos. Cada um desses algarismos no sistema hexadecimal, ele equivale a 4 bits. Se eu vou converter cada número, né, no sistema hexadecimal para o sistema binário, ele vale 4 bits. Então, se eu tenho aqui 2 números em hexadecimal, significa que eu tenho 8 bits. E nós sabemos que cada 8 bits é representado por um byte. Então, se eu tenho 12 algarismos em hexadecimal, eu tenho 6 vezes 8 bits, dá um total de 48 bits no meu número MAC. E se eu for olhar isso em byte, significa que eu tenho 6 bytes, né, de dados, ok? Então, o I3E, que é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, ele padronizou os endereços MAC da seguinte forma. Os 3 primeiros bytes são os endereços OI, que indicam o fabricante da placa de rede, e os 3 últimos bytes são controlados pelo fabricante da placa de rede. E cada placa de rede produzida por cada fabricante recebe um número diferente. Então, observem que aqui no exemplo da minha placa de rede, esses 6 primeiros algarismos, ou seja, os 3 primeiros bytes, representam o fabricante.
Então, se eu comprar uma outra placa desse mesmo fabricante, esses números aqui vão ser iguais, porque eles identificam apenas o fabricante. E os outros 6 algarismos finais é que são diferentes, que identificam as placas de rede, ok? Quem controla isso é o próprio fabricante da placa de rede. Então, cada placa ela é única, então ela recebe esse número MAC único, que é como se fosse o CPF da placa de rede. Bem, a velocidade da transmissão de dados em uma rede é altamente dependente do número de transmissões simultâneas que estão sendo efetuadas. Então, quanto mais transmissões estiverem em curso ao mesmo tempo, mais lenta será a rede. Então, se eu tenho 3 pessoas acessando uma rede, eu tenho uma determinada velocidade. Se esse número aumenta para 6 pessoas, por exemplo, com certeza a velocidade da rede vai cair. Então, um cabo que transmite dados a 10 megabits por segundo, ele não consegue transmitir dados a uma velocidade maior do que essa, porque é o limite máximo que aquele cabo suporta de velocidade. Com isso, para conseguir transmitir 2 dados a 10 megabits por segundo, obrigatoriamente a velocidade desses 2 cabos tende a cair pela metade, 5 megabits por segundo. Então, aqui nós temos um exemplo, olha, onde eu tenho vários computadores em rede e 2 desses computadores estão tentando enviar pacote de dados. É o computador 0 e o computador 1. Como o cabo suporta uma velocidade de 10, né, ou seja, esse pacote tem que chegar aqui no switch a essa velocidade, né? Quando os 2 enviam ao mesmo tempo esses pacotinhos, isso significa que o cabo não suporta essa transmissão de 10 megabits e aí essa velocidade é dividida entre os 2 usuários da rede, fazendo com que a velocidade caia para 5 megabits por segundo. Isso dá para a gente concluir que existe uma relação direta entre o número de máquinas instaladas em uma rede e o seu desempenho. Teoricamente, quanto mais máquinas a gente colocar na rede, mais lenta ela será, pois maior será a probabilidade de mais de uma transmissão ser requerida por vez ou ser realizada por vez. A placa de rede, ao colocar um pacote de dados no cabo da rede, ela faz uma conta chamada checksum, ou então CRC, que significa checagem de redundância cíclica. Para que serve essa conta? O que consiste essa conta? Essa conta consiste em somar todos os bytes presentes no pacote de dados e enviar para o resultado dentro do próprio pacote. Então, aqui a gente tem um exemplo de um pacote, né, utilizado pelo protocolo TCP/IP, e esse pacote, né, ele tem um cabeçalho, dentro desse cabeçalho tem um monte de informações. Então, essas informações, para elas serem gravadas dentro do pacote, elas ocupam, né, uma quantidade de bytes, elas têm uma determinada capacidade. Então, aqui, olha, na nossa representação, cada um dos cabeçalhos aqui, ó, ocupou 20 bytes de espaço. E aí, os dados que precisam ser enviados dentro desse pacote, eles ocuparam 1.460 bytes. Então, somando todos os bytes desse pacote, esse pacote é um pacote de 1.500 bytes. Então, o resultado dessa conta, ele fica sendo armazenado dentro do próprio pacote. Então, dentro do próprio pacote vai ter mais um campo aqui. Esse campo é o CRC, ou checksum, e lá dentro vai ter o resultado da conta, que é os 1.500 bytes. Então, a placa de rede do dispositivo receptor, ela vai refazer essa conta e verificar se o resultado calculado corresponde ao valor enviado pelo dispositivo transmissor. Então, olha só, aqui no nosso exemplo a gente tem o equipamento transmissor, ele está enviando um pacotinho de 1.500 bytes, e aí quando chega lá no receptor, a placa de rede do equipamento receptor vai fazer a continha, vai verificar. Olha, vai somar tudo de novo, tudo que está dentro do pacotinho,
E se o resultado for os mesmos 1.500 bytes do pacote que foi enviado pelo transmissor, isso significa que o pacote está correto, ele chegou íntegro ao seu destino, sem sofrer nenhuma interferência externa do meio externo. Então, não sofreu interferência, não teve alteração, o pacotinho está certo, receptor recebe. Se caso esse pacote tivesse com algum problema, aí o receptor ia pedir para ele enviar, para o transmissor enviar esse pacote novamente. Tá, caso não ocorra daquela forma, vamos pensar no exemplo contrário. Então, temos o equipamento transmissor, está enviando um pacotinho de 1.500 bytes, chegou lá na placa de destino, a placa de destino somou todos os dados daquele pacote e o resultado da conta do CRC foi 1.430 bytes. Opa, então ela vai conferir. 1.500 não é igual a 1.430, então esse pacote chegou danificado. Então, olha, aí tem nossa carinha triste aqui, porque a placa de rede vai rejeitar esse pacote, ela não vai receber ele e vai mandar uma mensagem para o transmissor dizendo assim, olha, envia novamente aquele pacote porque ele chegou danificado, ele chegou aqui corrompido. Então, eu preciso de receber um pacote totalmente qualificado, um pacote que realmente seja entendível pelo receptor. Então, nesse caso, o dispositivo receptor pede ao transmissor uma retransmissão do pacote defeituoso e com o uso de pacotes, a verificação de erros é feita a cada pacote recebido e não quando o dado chega inteiro. Então, olha, se eu tenho um dado e ele foi dividido em 3 pacotes, cada pacotinho que chegou no receptor é feita a verificação se ele está íntegro, se ele está correto. Então, a cada pacotinho é feita essa verificação. O que isso quer dizer para nós? Vamos pegar um exemplo aqui de um download. Você está fazendo um download lá na sua máquina. De repente, por algum motivo, teve uma pane no seu computador, uma pane na rede, a rede parou de funcionar e depois, rapidamente, ela voltou a funcionar. O que ocorreu ali? Você não perdeu os dados que já foram recebidos, ou seja, os pacotes que já chegaram. Então, quando a máquina volta a funcionar, quando a sua rede volta a funcionar, o download vai continuar do ponto que ele parou, ou seja, daqueles pacotes que não tinham sido recebidos, e não desde o primeiro pacote, porque os primeiros já foram recebidos e já foram verificados se eles estavam corretos, íntegros. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o protocolo. Eu agradeço pela atenção e até a próxima aula.